Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Quantas vezes você já negou o Senhor Jesus na prática? Bem, às vezes não nos damos conta que atitudes podem refletir uma negação de tudo aquilo que nós temos aprendido do próprio Deus. Pedro passou por isso. Nós estamos em Mateus 26, agora versículos 69 a 75, nós temos exatamente aquele momento muito triste em que Pedro nega Jesus 3 vezes. O momento todo ele é marcado por angústia e sofrimento, porque Jesus foi entregue para ser moído. Mas não só Jesus estava naquele momento passando por uma dificuldade. O apóstolo Pedro, que primeiro estava de longe observando para ver o que daria, o mesmo que antes, no capítulo ainda 26, versículo 35, disse que ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, estava diante de uma grande prova, assim como muitas vezes acontece na vida do ser humano. Então diz o texto: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por que ele passou por aquilo? Você deva perguntar. E fica evidente que há uma necessidade de dar a Pedro uma grande lição de vida, porque aquele Pedro que está sempre tomando a iniciativa, ora iniciativas boas, ora iniciativas ruins, precisava aprender a de fato viver uma vida cristã na dependência de Deus. Como nós mencionamos antes disso, estava muito cheio de si. Ele tinha certeza que ele desbravaria na jornada cristã, desbravaria tudo que fosse necessário para lutar por amor ao Senhor. Ele se sentia corajoso, valente, ele estava muito firme de si. Só que convicção não é o mesmo que orgulho. O orgulho é um pecado. E Deus, sempre que encontra no coração do homem o orgulho, Deus quebranta. Ele quebranta para que aquele coração orgulhoso dependa totalmente do Senhor. Nós vamos encontrar eventos semelhantes com outros personagens, é claro, na Escritura. Um dos personagens é o imperador Nabucodonosor. Ele dá o testemunho da sua experiência com o Senhor no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. E então, no finalzinho, depois de contar como Deus humilhou ele, colocando como louco entre os animais, diz ele que tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras e o seu caminho justo, e pode humilhar os que andam na soberba. Era ele mesmo. O homem que não reconhecia que era rei porque Deus havia colocado, que não reconheceu a glória de Deus porque se achava poderoso demais. Precisou passar por uma humilhação para glorificar a Deus e reconhecer a grandeza dele. Deus que trabalha graciosamente quebrantando o coração do ser humano.
Mas nós temos um outro personagem, um personagem que foi um grande instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, e que Deus também humilhou para que ele não viesse a pecar contra Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, depois de ele falar da grandeza das revelações que Deus havia dado a ele, ele diz no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus então humilhou o apóstolo Paulo para que a grandeza das revelações não se tornasse uma pedra de tropeço e ele se ensoberbecesse, antes ele glorificasse a Deus. Portanto, observe como de fato é importante para o Senhor o coração humilde do pecador, para que ele ande humildemente com Deus e glorifique ao Senhor, reconhecendo a verdade. E qual é a verdade? A verdade de que tudo vem das mãos do Senhor. E que até mesmo quando achamos que nós, pela nossa inteligência, esperteza, força, entre outras características que nos parecem positivas, por elas alcançamos algum mérito, algum triunfo, alguma vitória. Então, mesmo nesses momentos, reconheçamos que tudo vem das mãos do Senhor, porque é Ele que nos dá a inteligência, a saúde, a força, e é Ele que também faz germinar, é Ele quem faz nascer e brotar, é Ele que nos dá a graça para viver e vencer na vida. Portanto, era muito importante para o Senhor mostrar para Pedro que não era no seu orgulho, na sua ousadia arrogante que ele conseguiria desbravar pelo Evangelho, mas da humildade de um pecador que reconheceria que tudo viria do Senhor. Ele precisava ser um pescador humilde de homens. E por isso Deus operou graciosamente na vida de Pedro. Grandes coisas estavam por vir. O apóstolo Pedro lideraria os apóstolos, como foi em Atos. Ele viu 3.000 pessoas em um só momento se converterem pelo poder do Espírito e não pela retórica do apóstolo Pedro. Ele que viu a igreja crescer e ser trabalhada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus a ponto de perseverarem na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, não porque eles eram bons governantes ou pastores da igreja, mas porque o Espírito estava operando eficazmente pela palavra. Ele precisava reconhecer que aquilo que ele tinha nas mãos era a graça do Senhor, e que não era por quem ele era como pessoa ou por suas qualidades, mas pelo que o Senhor operaria por ele que a obra seria realizada. Tanto que lá na frente o Senhor Jesus, já ressurreto, chama Pedro e então diz, tu me amas, Pedro? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. Ele não desprezou Pedro. Ele não considerou Pedro inapto para a obra por causa deste evento tão triste e infeliz. Antes, ele continuou mantendo firme o chamado de Pedro e enviou-o a pastorear suas ovelhas, mas agora com o coração quebrantado, humilde, para que Deus fosse glorificado nessa obra. Como Deus tantas vezes mostrou na história da redenção, que a obra é do Senhor, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, que a salvação pertence ao Senhor, como disse o profeta Jonas. Portanto, esta lição, ela continua sendo dada por Deus à igreja de todas as gerações. E você, com certeza, no momento em que tiver a necessidade de ser quebrantado, porque o seu coração se encheu demais, verá o Senhor humilhar para trabalhar, lapidar, e então você ser erguido de uma forma nova, com o coração humildemente no Senhor, para que Deus seja glorificado na tua vida,
e tudo que você faça realmente seja para a glória dele. Afinal, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom e nós desfrutamos disso em tudo em nossas vidas. Até mesmo quando o Senhor opera no meio da tua igreja e a humilha para reconhecer a dependência do Senhor e que todas as coisas existem por causa do Senhor e para a glória do Senhor, porque o Senhor é a fonte de tudo. Portanto, obrigado, Senhor. Continue dirigindo e abençoando a tua igreja, recebendo dela o louvor e usando-a para que o teu nome seja glorificado nela. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.